Queridos, Deus entregou uma palavra no meu coração, eu quero ser fiel a Ele, para declarar nessa noite tudo aquilo que Ele colocou, e é sempre uma grande responsabilidade, porque a palavra de Deus ela é inefável, inerrante, incomparável e digna de toda aceitação. Ela é poderosa e ela faz aquilo que lhe apraz. Então nós, como homens de Deus, eu tenho total respeito com a palavra de Deus e o poder que ela transforma, o poder que ela executa, o poder que ela faz. Eu quero que você abra nessa noite comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. My God. Aleluia. Aleluia. Eita glória, agora sim. Gabriel, deixa Deus te usar aí, hein? A palavra vai dizer assim, primeira carta, né, de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 1, diz assim: sede meus imitadores. Meu Deus. Como também eu de Cristo. Uau. Nessa noite nós vamos aprender um pouquinho o que é ser um imitador, o que é ser um discípulo de Jesus. Quem aqui quer aprender um pouquinho sobre ser o que é discípulo de Jesus? Uau. Então se prepare, Deus tem uma palavra para o seu coração. Aleluia. A carta de Paulo foi escrita em Éfeso para os coríntios. Paulo era um homem de Deus, vocacionado pelo Espírito Santo. Depois de ter um encontro a caminho de Damasco, Deus muda totalmente a visão daquele homem, a realidade daquele homem. De perseguidor, agora ele sai a libertador. De homem que acorrentava e aprisionava, abatia e espancava o cristão. A seita que na época era reconhecida pelos fariseus como seita do cristianismo. Agora Paulo se converte ao Jesus da Bíblia, ao Jesus poderoso, ao homem que transformou a nossa realidade. E depois dessa transformação ele vai e é enviado a pregar o evangelho, se torna um apóstolo, um enviado. E dentre as viagens missionárias que Paulo faz, ele vai até uma cidade chamada Corinto, uma cidade totalmente pagã, na época uma das maiores metrópoles da comunidade grega, né, ou da cultura grega. Era uma cidade quase cerca de 200 mil habitantes. Eles eram adeptos ao panteísmo, ou seja, eles adoravam vários deuses. E dentro de dos templos que existia ali, existia o templo de Afrodite, a deusa do amor. E conta-nos a história que existiam cerca de 1000 sacerdotisas, que desciam do templo ao entardecer, e faziam promiscuidade, e se prostituíram em nome de Afrodite. Meu Deus, é tanto Deus que a gente se confunde. Graças a Deus só temos um. E glória a Deus por isso. Ai, Jesus. Imagine lá na Índia, você errar um nome, você acerta o nome de um Deus. 33 milhões de deuses. Para um Deus eles estão acertando. Aleluia. E Paulo chega nessa cidade. Essa cidade onde era uma das maiores cidades que tinham escolas filósofas da época. Tinham vários filósofos famosos da época. Agora você imagina quão terrível seria pregar naquele lugar. Filosofia tomava conta de Corinto, né? Os grandes pensadores, os filósofos. E não é diferente da nossa época. Você já viu que tem muito filósofo aí na internet? Que gosta de falar algo que não vive, que não faz, que não tem, que não acontece. Na teoria eles são bons, na prática nem um pouco. Então Paulo chega nessa cidade e já chega arrebentando tudo.
capítulo de número 2, verso de número 4, diz assim: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo já chega arrebentando nessa cidade. Ele já chega mostrando quem é o Deus verdadeiro. Porque outrora eles só viviam em filosofias humanas. Eles só aprendiam teoricamente. Paulo veio demonstrar o evangelho sobrenatural de Cristo Jesus. Um evangelho esse que não é só de palavras humanas. Quem lê naturalmente, é extraordinário contar as histórias da Bíblia. Mas ele vai ser apenas um locutor. Ele vai ser alguém que vai ilustrar, mas não demonstrar. Mas se você ler a Bíblia da forma sobrenatural que ela é, e você receber a revelação que ela tem, você não será apenas o locutor, mas será aquele precursor, usado por Deus, aquele homem, aquela mulher que fará grandes coisas pelo poder de Deus. Esse evangelho que pregamos não é um evangelho para apenas de ensinamento, mas é um evangelho para ser vivido na prática. E Paulo chega nessa cidade, aonde existia muita promiscuidade. Você imagina o peso espiritual que estava na vida de Paulo para pregar o evangelho. E ele pregava o evangelho para os judeus que moravam naquela cidade. E a perseguição era tanto que já batiam em Paulo. Diziam: Paulo, você é um herege, Paulo. Então Paulo escreve essa carta aos Coríntios. E olha que interessante. Paulo sabia que existiam muitas imagens naquela época. Paulo viveu num contexto de Corinto, aonde existiam muitas personalidades, muitas pessoas, que diziam, que ensinavam, que encenavam, porque também era o berço, ou o centro também das Olimpíadas. Existiam muitos artistas na época. E Paulo coloca-se como referência naquele lugar. Olha a coragem e a audácia desse homem. Paulo diz assim: tudo que você está vendo em Corinto, tome cuidado, porque isso pode ser ilusão. Isso é ilusão. Mas sede meus imitadores. Só que não é porque eu sou, e não é porque eu tenho, é porque eu também sou imitador de Jesus. Paulo puxa a responsabilidade, e olha que coisa incrível. Quanta gente que nós vemos hoje em dia fugindo da responsabilidade, pastor Dan. As nossas pregações, infelizmente, aí fora estão dizendo: olha só para Jesus. Olha só para Jesus, o homem é falho. Eu tenho debilidades, eu tenho limites. Olha só para Jesus. E eles usam essa falácia, é bonita, não é? Ilude, não ilude? Eles terceirizam. Eles falam, pregam, mas eles não querem ser imitados, porque tem algum problema aí. Alguma coisa está de errado para que eles não puxam a responsabilidade. Falam de oração, mas não oram. Falam de Bíblia, mas não lê a Bíblia. Falam de testemunho, mas não vivem um testemunho. Mas Deus, nessa noite, aleluia, Ele quer que você seja o protagonista, aquele que é o espelho de Cristo para as pessoas. Olha que cidade é essa. Olha que igreja que Paulo está cuidando. Turbulento, cheio de problemas. Pastor Jordão, pastora Isa. Rendeu 2 cartas de Paulo, extensas, ensinando aquele povo o que era certo, o que era errado. Olha só o nível que estava aquela cidade. Dizendo sobre a prostituição, falando sobre profetizar, né? Os dons do Espírito, porque essas mulheres, diz a história,
que elas eram enfeitiçadas, elas colocavam aromas para ficarem fora de si e começarem a profetizar em nome de Afrodite. Por isso Paulo vai ensinar o povo e a igreja que tem que se buscar a profecia pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo de Deus vai conceder os dons, por isso ele fala, pede ao Espírito Santo os dons, buscai com zelo os dons do Espírito Santo, porque ele sabia que existia naquela época centros de magias, centros de ilusões, espíritos da ciência que enganavam o homem, espírito de persuasão. Quem aqui nunca entrou no lugar e nunca foi persuadido, né? Você vê que tem uma pessoa muito desenvolta, né? Geralmente a unção está sobre os vendedores. Mas no bom sentido, né? Porque cadê o Samuel? Tem técnicas ou não tem técnicas de venda? Olha aí. E Paulo sabia disso. É ou não é? Quem é vendedor aí? Levanta a mão. Eita glória. Existem técnicas, irmão, de venda. Então você precisa fazer com que o produto seja atrativo. E você precisa persuadir. E muitas vezes eu fui persuadido, irmão, eu confesso, né? A gente vai, olha, almeja e por impulso compra. E Paulo sabia disso, por isso Paulo diz assim, eu não vim persuadir ninguém aqui. E ele poderia, mas ele não fez. Eu vim pregar a palavra de Deus e demonstrar o poder que ela carrega. E nós vemos isso hoje em dia. Amém? Então, ser o imitador de Jesus requer algumas qualidades. Eu estava estudando hoje à tarde, visto que eu passei um bom tempo estudando, e nós conseguimos definir algo. E eu estava pesquisando sobre marcas de famosos, né? E uma das coisas que eu notei é que as marcas, elas conseguem fazer um símbolo. Sim ou não? Um brasão, um símbolo. E através daquele símbolo, dá para se reconhecer que marca é. É ou não é? Se eu fizer uma bolinha e um W, se eu fizer um Czinho esticado, se eu fizer 3 risquinhos, eita, eu já vou saber de qual marca é ou não? Porque ela se identifica e ela fez uma logo para que ela seja identificada. E eu descobri que os discípulos de Jesus também têm uma identidade. Aleluia. Eu descobri na Bíblia que os discípulos de Jesus também existem identidade e características que quando você olhar, você vai notar, é um filho de Deus, é um discípulo, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. E uma dessas características, eu vou ser bem rápido, bem breve, aleluia. Uma das características de um filho de Deus, de um discípulo, é que ele é obediente. Jesus, esse tema me pega todo dia. A obediência. Então você que está anotando aí, dá lugar aí, Gabriel. Obediência. Hebreus capítulo 11, verso de número 8. Hebreus 11, capítulo 11, verso de número 8. Tá rápido hoje, aleluia. Pela fé, sendo chamado, o que ele fez? Pergunta para o seu irmão, você está preparado para ser um discípulo? Para ser um imitador? Aleluia, você que falou, hein?
Que fique claro. Indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. A obediência, ela está muito interligada com a fé. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, quando Deus falou para Abraão, Abraão, sai de sua terra, Gênesis 12, da sua parentela e para a terra que eu te mostrarei. Abraão entendeu que era uma promessa, sim ou não? E a promessa de Deus, ela foi feita para ser cumprida. E não procrastinada. E Deus fez uma promessa a Abraão. Abraão, sai de tua terra, de tua parentela, para a terra onde eu te mostrarei. E Abraão fez o quê? Obedeceu. Mas o obedecer não é dizer sim, Senhor, e ficar parado. O obedecer não é dizer eu aceito, Senhor, e ficar estagnado. Abraão disse assim: eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra, e eu vou obedecer. Na maneira que ele falou obedecer, ele já estava caminhando. Aleluia. Porque a obediência te fará caminhar a promessa. A obediência te fará trilhar a promessa. A obediência fará o chão para você caminhar. Por isso que eu digo que a obediência é ligada com a fé. Porque a fé, ela só é ativa quando ela faz uma obra. Ela faz acontecer. Ela vai para cima. Como nós aprendemos aqui, a fé é agressiva. Pastor, eu recebi uma palavra de Deus. Uau! E agora, o que você está fazendo? Pastor, eu recebi uma promessa de Deus, que eu ia ser um pregador, que eu ia ser um grande cantor, que eu ia ser um missionário, que eu ia ser um empresário, que eu seria um pilar financeiro. Amém? E o que você está fazendo? Eu recebi uma promessa de ser pastor. Eu fui estudar a Bíblia, fui fazer teologia, fui fazer a Exousia School. Agora imagine o pastor Tiago ficar sentado em casa, dizendo: esperei com paciência, estou aqui esperando a promessa, vem promessa, e a promessa não se cumpre. Por quê? Porque você está procrastinando. Enquanto você não se mexer, obedecer e fazer, a promessa não vai se cumprir. E Abraão disse assim: eu tenho uma promessa, e eu vou executar, eu vou fazer com que ela aconteça. Eu não vou esperar ela acontecer naturalmente, não. Eu vou fazer a promessa se cumprir na minha vida. Irmão, algo mais precioso na vida do crente é uma palavra, é uma certeza, é uma direção. Se nessa noite Deus já te deu a direção, se nessa noite Deus te fez lembrar da direção que Ele te deu, ei, vai com tudo, varão, vai com tudo, varoa. Se Deus disse que é contigo, o inferno vai ser abalado. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Quem tem a promessa e faz acontecer a palavra, respalda Ele. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem o livro. Quem tem promessa, ele caminha por cima da obediência, e Deus se responsabiliza em cumprir a promessa. Sai da inércia. Bora! E obedeceu e saiu, a Bíblia diz. Ele saiu. Ontem na rádio eu estava ministrando sobre os 4 leprosos. Segunda Reis. O povo estava todo lascado na fome, na miséria, e tinha 4 leprosos à beira da porta. E aqueles leprosos olharam um para o outro e falaram: se a gente ficar aqui, nós vamos morrer. Mas se a gente levantar, alguma coisa vai acontecer. E diz a Bíblia, pastor, que aqueles 4 homens, eles eram leprosos. Eu imagino leprosos, sem perna, sem orelha, sem nariz, sem boca.
com a pele toda manchada, deficiente, debilitado. Mas eles disseram: aqui eu não vou ficar mais, aqui não é o lugar da promessa. Eu vou me levantar e vou até o arraial dos assírios. Se o Senhor quer que a gente viva, a gente vive. Se o Senhor quer que a gente morre. Mas é tudo ou nada. Eu vou fazer acontecer algo. Eu vou mover o céu. Eu vou fazer o céu se mexer. Meu Deus, eu sinto a graça de Deus. E diz a Bíblia, oh meu Deus, eu amo a palavra de Deus. Meu Deus, Deus já ligou aqui o 220, irmão. Aleluia. Não era nada que eu tinha prometido. Não era nada. Ei, meu Deus do céu, onde é que está esse texto, meu Senhor? Eu vou achar. Alguém acha para mim. 2 Reis, 16, 15, alguma coisa assim. E a Bíblia diz que quando eles se levantaram, quando eles disseram: eu vou, isso não estava no script. Eu vou. A Bíblia diz que Deus fez um barulho de um exército se mexendo, se locomovendo. Ele disse assim: ai meu Deus, o povo de Israel se reuniu com os outros reis e vão vir atacar a nós. Vamos fugir, vamos embora. E a Bíblia diz que o chão começou a estremecer. Eles começaram a sentir barulho de guerra e eles tiveram que fugir. Quando os 4 leprosos chegaram naquele arraial, já não existia inimigo. E a Bíblia diz que existia ouro, prata, cavalos, vestes e comida em abundância. Sete, 3. Está aqui? Amém. Obrigado, pastor. Meu Deus, adrenalina. 7:3, só para mim mostrar. Meu irmão, acho que isso não é verdade, isso não é na Bíblia. Está ali, ó, leproso, irmão, na entrada da porta, dizendo assim, ó: nós vamos morrer aqui nessa porta, vamos fazer alguma coisa. Ei, fala para o teu irmão ao teu lado: vamos fazer alguma coisa. Vamos patrocinar o reino. Vamos pregar para alguém. Vamos mudar a história de alguém. Vamos abraçar uma pessoa. Vamos resgatar um caído. Vamos influenciar o reino de Deus na vida de alguém. Vamos levantar aquele que caiu. Vamos pregar o evangelho verdadeiro. Ei, faz alguma coisa para movimentar o céu. Irmão, é bom ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia fica macho. Porque se Deus fez com eles, Ele também pode fazer comigo. My God, my God. Olha só. E levantaram-se, verso 5, não estava no script. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos assírios. E chegando à entrada do arraial dos assírios, eis que não havia ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carro, ruídos de cavalo, como o ruído de um grande exército, aleluia. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou, financiou, fez alguma coisa contra os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e deram no pé. O diabo, ele tem medo não de quem está na inércia. O diabo está banqueteando aí fora, até alguém se levantar. Porque o levantar é do homem, mas o ruído e o estrondo é com Deus. A atitude é minha, mas quem vai fazer o milagre é Deus. Aleluia. O obedecer é comigo, mas as promessas se cumprindo é com Ele. Eu faço a minha parte, Ele faz a dele. Eu faço a minha parte, Ele faz a dele. Se nessa noite você não está fazendo a sua parte, Deus não pode fazer a parte dele. A partir de hoje começa a fazer a sua parte, porque Deus é fiel. Rapaz, tu já conhece um crente assim que obedece? Esse irmão, você tem que dar um abraço nele.
Tem que pagar uma janta para esse irmão. Que obediência não é fácil, irmão. A gente obedece até sem querer. Não é para qualquer um. Tem gente achando que é só coisinha leve no reino de Deus. Eu vou sentar na mesa, vou comer uma uvinha, um anjinho vai me servir um frango frito, né? O Jesus vai me servir lá na mesa. Irmão, o céu é tomado à força, de coragem. Você vai ver na Bíblia, Paulo era aquele homem que saía do navio, já estrufiava, já era afogado, já voltava na ilha, já pregava, a cobra comia ele, mordia na mão, já levantava, já botava no fogo, era apedrejado, já levantava quase morto, já ia pregar de novo. É um homem destemido com coragem, porque quando se tem uma palavra, é o combustível para o missionário, é o combustível para o homem de Deus, é o combustível para uma mulher de Deus. Ninguém para quem tem uma palavra, ninguém para quem tem uma promessa, porque Deus é fiel. Irmão, se eu contar o meu testemunho, foi por causa de uma palavra que eu fiquei nesse ministério. Era para estar em outro lugar, irmão. Agora eu imagino se Abraão não tivesse obedecido. Ele tinha uma responsabilidade de demonstrar para as nações que Deus era fiel, porque a promessa era para ele. Ou seja, se Deus fez uma promessa e ele não lutou para cumprir, ele está chamando Deus de mentiroso. Segura aí, irmão. Você acha que é fácil? Pastor, eu estou cheio de promessa. Vai lutar, varão. Vai para cima. Você acha que Deus confiou a promessa para meninos? Acho que eu não vou conseguir pregar os pontos que eu queria. Porque imagine a responsabilidade. Abraão, eu te farei pai de nações. Se Abraão não tivesse obedecido no máximo do máximo, ele seria pai de Ismael. Ele estaria limitando a promessa. Ele faria com que Deus não cumprisse, ou seja, estava envergonhando o nome de Deus. Eita glória, agora eu senti o peso, é isso mesmo. Então obedeça. Sabe, só tem benefícios para quem obedece. Porque eu vejo na Bíblia que tudo tem uma condição, e a condição é a obediência. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer. Se hoje você cumprir tudo que está na lei, primeiro livro de Josué, o livro de Josué, né? Vamos lá, capítulo de número 8, olha só. Eu vou ficar só na obediência hoje, porque está forte. Mas a obediente é minha sina. Eu que prego, eu que mais apanho. É verdade, pastor, um dia o senhor falou, aquilo que a gente mais prega, aquilo que a gente é mais provado. Rapaz, é forte. Nível hard aqui. Então disse a Josué: não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te sobre. Está escrito ai, ai, hein? Ai. Olha o que tem dado na tua mão. Opa, desculpa. Josué 1, verso 8. Não judia. Josué 1, verso 8. Não judia do pregador aí, Gabriel. Vamos lá. Se não achar, eu acho aqui. Amém? Aí. Não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Josué, não tem como errar quando você está na palavra de Deus.
porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mas você precisa ter cuidado para fazer tudo aquilo, ou seja, você precisa obedecer, Josué. Enquanto você está na obediência, você está blindado. Enquanto você está na obediência, a vitória é certa. Enquanto você está na obediência, Deus te respalda. Agora imagine o cenário de Josué. E eu acho que eu vou pregar só isso e vou finalizar. Josué estava com uma carga de 40 anos do povo do deserto. Um homem, um líder chamado Moisés, homem de Deus, que falava face a face com Deus, não conseguiu conquistar a terra prometida. Ele apenas viu. E Deus transferiu essa responsabilidade para Josué. Agora você imagine a cabeça de Josué. 40 anos no deserto. Josué, eu te farei herdar essa terra. Agora imagine o peso da promessa. Imagine se Josué não obedecesse a Deus. Ele teria jogado 40 anos de deserto no lixo. E as promessas de Deus não alcançariam o povo. Você entende a responsabilidade da obediência? A responsabilidade de um chamado. A responsabilidade de uma promessa. Um homem de Deus como Moisés lutou e não conseguiu colocar o povo lá dentro. Deus disse para Josué: seja corajoso. Quer dizer, você precisa fazer a tua parte, Josué. Seja forte, Josué. Não se espante. Agora imagina, o Josué abre a tenda, vê 2 milhões de cabecinhas judeus só bochichando. E agora o que será? Eu acho que Deus mentiu. Eu acho que nós não vamos entrar na terra prometida. 2 milhões burbirando, falando. Mas ele sai da tenda como um homem de Deus. Ele sai de lá como um homem guerreiro. E fala ao povo: eu farei com que vocês entrem na terra prometida. Se depender de mim, aleluia, eu vou obedecer, aleluia, as ordenanças do Senhor. E é impossível que Ele não cumpra a sua palavra. Obedecer é condicional, mas a promessa se cumprir depois que você obedecer é incondicional. Ela é perpétua, ela é verdadeira, ela é fiel. Quando você vê um líder, um discípulo que é obediente a Deus, ele faz conforme o que Deus lhe ordenou, o que o Espírito lhe ordenou, você vai ver a bênção e a mão de Deus sobre ele. Por isso não julgue, não murmure. Você tem que orar por esta pessoa, porque ele é um valente. Nós vemos a vida do nosso apóstolo. Deus falou assim: 50 nações. Olha o peso da promessa. 5 mil igrejas, um templo para 50 mil pessoas, 100 mil agora, né? 100 mil pessoas. Ser forte e corajoso. Não te espante, não teme. Porque se você seguir aquela palavra e cumpri-la, Ele te respalda até chegar à Nova Canaã. Vamos lá? Fidelidade. Eu quero só pontuar bem rapidinho. Você vai ver que um discípulo de Jesus, ele é fiel. Irmão, fiel é uma palavra muito forte nos dias de hoje. Porque o mundo secular, pastor Dan, a infidelidade ela é exaltada. O cara que pega todas, as mulheres que têm vários homens, elas são exaltadas, glamurosas, poderosas, osas. É ou não é verdade? Parece até que a gente é ET, extraterrestre. Olha, eu sou casado 12 anos com uma só mulher. Eu sempre vivi na igreja. What? Eu já tenho várias mulheres, vários contatinhos. Eu fiquei na igreja, saí, fiquei na igreja, saí, fiquei na igreja.
é normal. Ih, rapaz, normal é andar com Deus. Normal é andar no sobrenatural. Eu não me vejo andando fora da presença de Deus, irmão. Eu falei para Deus, Deus, eu morro. Pode me matar. Se o Senhor me tirar, se eu sair da presença, olha, rapaz, eu quero que o Senhor me arranque, o Senhor me sepulta. Antes de eu pecar, eu falei. Deus me fez lembrar esses dias que eu orava assim. Eu tinha 18, 19 anos. Falava assim, Deus, se eu for para errar, envergonhar o Senhor, pode arrancar. Pode me tirar. Porque quem já pisou no Santo dos Santos, eita, meu Deus, eu sinto a presença de Deus neste lugar. Ele anda na glória, ele anda na nuvem. Ele não se conforma com o paralítico, ele ora pelo paralítico. Ele não se conforma com a dor de cabeça, ele ora pela dor de cabeça. Ele não se conforma para quem está abatido do seu lado. Ele pega na mão e diz, vamos varão, vamos junto. Eu oro por ti e você vai chegar do outro lado. Quem anda na presença de Deus, ele transmite a presença de Deus. Ele é cheio do Espírito Santo. Ele tem uma palavra profética. Ele tem um dom para levantar os caídos. Ele é o bom samaritano de Deus. Ele levanta aquele que está abatido. Ele tem uma palavra e diz, você está fraco, mas o Senhor é forte para te levantar. O Senhor é fiel para te fazer vencer. O Senhor é o Deus que guarda a tua casa. Meu Deus. Estou finalizando. Salmos de número 101, verso 6. E finalizo. E deixo os tópicos para outro dia. O Espírito do Senhor é o Espírito de profecia. Ei, você não vai parar. Você não vai desanimar. Porque Deus está dando uma injeção de vitamina aqui, ó. Deus está injetando força no teu espírito agora. Assim como o profeta diz, Senhor, eu queria parar, mas as tuas palavras, elas ardem em meus ossos. Quando eu penso em desistir, eu ouço, eu sou contigo, não pare. Quando eu penso em parar, eu ouço, a minha mão te sustenta, a minha destra da justiça. Quando eu penso em desanimar, ele diz ao fraco, eu sou forte. Diz ao que está caído, que eu levantarei, tirarei ele do molduro e colocarei ele assentado entre os príncipes. A palavra de Deus é ânimo, a palavra de Deus é injeção. Essa depressão não vai te parar, essa angústia não vai te parar, essa enfermidade não vai te parar, porque o Jeová Rafa está nessa noite. O Jeová que te sara, o Jeová dos exércitos que luta contra os teus inimigos. O Senhor Jeová é quem peleja. Nesta peleja não tereis que pelejar, porque nessa noite o Senhor se levanta como general de guerra. E a hora se foi. Salmos de número 101, verso 6. Forte, forte, forte. Eu sinto uma força do alto aqui. Eu sinto um ânimo de Deus. Eu sinto que tinha pessoas desanimando. Aleluia, aleluia, aleluia. Se levante, bate a poeira. Dá o primeiro passo, que o Senhor é contigo. Você não vai morrer nesse deserto. Não, 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 não. A tua família não está perdida. A sua casa, ela não está destruída totalmente. O meu Deus é especialista em fazer do nada tudo. Ele é especialista em pegar o que está derrotado e transformar em um vencedor.
Ele é especialista em pegar o vaso que está trincado, amassá-lo e fazer de novo perfeito. Aleluia. Diz assim: os meus olhos estarão sobre os para que se assentem comigo. Os fiéis governam. Aleluia. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade te dá acesso a lugares altos. A fidelidade com Deus, com tua igreja, com o seu pastor, te dará acessos ao reino celestial. E Deus está procurando. Seja fiel. Não é ser fiel hoje, é ser fiel constantemente. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, sobre ele vai transportar, ele vai elevar. A fidelidade te fará acessar lugares altos em Cristo Jesus. Estamos no ano de governo. E aquele que é fiel à chamada, aquele que é fiel ao propósito, aquele que é fiel a Deus e aos seus pastores, ele estará assentado com ele. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Uau! E vamos finalizar. Fica de pé comigo. Oh Jesus. Começa a identificar já se realmente você é um verdadeiro discípulo. Começa a ver se há em ti a fidelidade. Começa a ver se há em ti a obediência. Nós queremos muitas coisas de Deus, mas esquecemos das nossas condições, do nosso fazer, do nosso executar. Obedecer pertence a nós. Ser fiel pertence a nós. Porque Deus é, Ele não será, Ele é. Cabe a nós decidirmos todo dia ser fiéis ao propósito, ao chamado, ao Deus, ao Espírito Santo, à promessa. Ela vai se cumprir. Ei, passe os céus e a terra. Hoje eu estava assistindo arqueologia, eu amo arqueologia. Quem sabe os schools sabe que eu amo arqueologia. Até queria ser arqueólogo, tentei, vendo em vídeo, mas até descobri que tem uma faculdade em São Paulo. Falei, ixi, é muito longe. Eles falam de coisas do passado. Olha, esta palavra passou, esse tempo passou, essa cultura passou. Mas quando eles começam a descobrir que a palavra de Deus é fiel, eles falaram, essa aqui não passou. Essa aqui é eterna. Essa aqui se cumpre. Essa aqui falou que os reinos passarão, mas o reino de Deus não passou. 2000 anos se passaram, estamos aqui falando de Jesus. E não é história. Quem vive de museu, né? E não é história. Rapaz, eu falei com Jesus agora há pouco. Eu falei, o Senhor me usa. Falei com ele. Tem gente que está lá no túmulo, lamentando a morte dele. Mas no túmulo está escrito, ele não está mais ali. Porque ele está aqui na família do reino nessa noite. Ele já ressuscitou. Vamos cantar. E tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és